Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito esperado por vocês, que vocês sempre me pedem. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Camila Scremin, especialista em harmonização facial, e o meu intuito em fazer vídeos para vocês é poder fazer e ensinar para vocês a realizarem em seus pacientes a melhor ROF. Tá? Vamos elevar a estética brasileira, vamos elevar a nossa classe, né? Chega de gente com zombaria, tirando sarro, né? Vamos elevar a classe dos harmonizadores. E hoje o assunto é sensacional. O assunto é preenchimento labial. E eu sei que vocês estavam aguardando por esse vídeo há muito tempo, porque vocês me pedem incessantemente no canal. Então, quando a gente começa a falar de preenchimento labial, muita gente pensa, meu Deus, naquela bocona, aquele efeito salsicha, aquele bico de pato, né? Muita gente tem essa má ideia, né? Essa ideia errada sobre o preenchimento labial. E na verdade não é nada disso, né? Preenchimentos com essa boca de salsicha, bico de pato, essa coisa over, realmente são preenchimentos labiais que deram errado, que não foram bem feitos e bem executados, né? E quando a gente pensa num preenchimento labial bonito, né, de forma correta, é aquele lábio que você não imagina que é preenchido, que você fica na dúvida se você é injetor, será que tem preenchimento aí? E que uma pessoa comum que não é da área nem desconfia que tem preenchimento ali, tá? Então assim, quando a gente pensa em preenchimento labial, a gente pensa, meu Deus, acho que eu tenho que saber milhões de técnicas, né, para conseguir fazer um preenchimento labial bonito, adequado para paciente. Eu digo que não. Na verdade, você não precisa saber milhões de técnicas. Você precisa entender o lábio do teu paciente, tá? Como assim, Camila? Você vai analisar este lábio, tanto de frente quanto de perfil, né, de ladinho, para ver de frente simetria, exposição de vermelhidão, né, do vermelhão dos lábios, quando o paciente sorri, se esse lábio entra, né, ou se esse lábio dobra, quando você analisa o paciente de perfil, se esse lábio está bem projetado, se ele está mais para trás, como que está a posição do queixo em relação ao lábio, como que está a relação da ponta do nariz em relação ao lábio, tá? Como que está a projeção do lábio inferior em relação ao lábio superior e vice-versa. A hora que você está olhando o paciente de frente. Como que tá? Formato do lábio, filtro, arco do cupido, cantinho da boca, as projeções labiais, né? Aqui, projeção aqui, projeção aqui. Como estão essas projeções, né? Esses pontos de luz labial, né? Então, tudo isso faz parte da construção de um lábio bonito. Todas essas análises. E aí, quando você terminar a tua análise, você vai pensar assim, bom, este lábio tem um contorno ok, tá? Eu consigo ver, delimitar uma boa separação entre parte branca e parte vermelha do lábio. Ah, esse lábio tem um volume XY, né? Tá um volume bom, não tá? Como que a gente sabe se o lábio tem um volume bom ou não? Através das rítides, né? Das ruguinhas que fazem na parte vermelha. Normalmente o lábio tá mais murcho, ele tem pouco volume, dobra mais, tá? Então a gente analisou o volume. Ah, o lábio tá curto, né? Tá muito curtinho o lábio superior em relação ao lábio inferior. Então, eu tenho um lábio superior que tem que ganhar altura, né? O desenho do arco do cupido está apagado, né? Então, tudo isso, todas essas características eu vou analisar e eu preciso ter soluções para essas características. Então, eu não preciso saber a técnica, não sei o que, lips, né? Nem ciência dos lábios, nem, sei lá, quais mais que eu tô pensando, Russian lips, né? Que tá na moda agora. Quando eu era mais no começo da harmonização, era lábios californianos, né? Não, a questão não é essa. A questão é assim, ó, eu tenho que saber resolver o que o lábio do meu paciente apresenta. Então vamos supor,
Eu tenho um paciente com pouco volume labial. O que eu preciso dar para ele? Volume labial. Eu sei dar volume labial, seja a técnica que for? É isso que é importante. Eu tenho um paciente que tem pouca altura labial. Eu sei dar altura labial, seja a técnica que for? É isso que é importante. E seja a técnica que for, e trazendo um resultado bonito, natural, elegante, aquilo que o paciente espera, sem deixar ele com a boca de salsicha ou com o bico de pato, ok? Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Preciso conhecer inúmeras técnicas de embelezamento labial? Não. Normalmente os lábios que a gente pega no consultório, a grande maioria deles não são lábios instagramáveis, né, que a gente chama, né? Todos eles têm seus poréns e nem sempre vão ficar aquele lábio bonito, digno de filtro, né? De filtro não, de foto do Instagram, né? A questão é o seguinte, a gente resolver o problema daquele paciente. E não vai ser, eu vou fazer a técnica A ou B aqui. Não, eu preciso ter resoluções para cada questão. Então eu preciso saber dar uma altura para o lábio, dar um volume, fazer contorno, fazer desenho de filtro, de arco de cupido, levantar o cantinho da boca, fazer projeções labiais, saber um desenho do lábio, conseguir fazer proporções, correção da simetria, essas coisas. E não tem nenhuma técnica hoje que a gente consiga fazer um apanhado geral disso. E essa técnica X aqui, a técnica da doutora Camila, explica tudo isso. Não, na verdade a gente constrói um lábio, né? E isso que é muito importante ser dito para o nosso paciente, que sempre vai ser uma construção, né? Você vai mostrar ali as necessidades do seu paciente, vai perguntar, obviamente, se ele concorda contigo e vai construir este lábio junto com o seu paciente, né? E através de qual técnica? Para com isso, não existe solução. A gente tem que saber resolver cada demanda de alguma maneira, tá? E por que eu tô dizendo para vocês que a gente tem que resolver cada demanda de uma maneira? Porque você, assim como eu, deve receber no seu consultório muitos pacientes de diversas idades, pacientes mulheres, pacientes homens, todos eles com alguma demanda, né? E eventualmente com demanda de preenchimento labial. E adianta eu conhecer lá 5, 6, 10 técnicas para aplicar nesses pacientes, sendo que cada um deles vai ter uma particularidade, vai ter uma coisa específica para fazer naquele lábio. Então por isso que eu falo para vocês que é muito mais importante você ter o conhecimento do que resolve cada questão, cada demanda daquele lábio, do que efetivamente conhecer uma técnica X ou Y ou Z ou várias técnicas para tentar padronizar a coisa, né? Hoje a gente busca uma beleza real, né, natural. Então a gente não quer padrões mais, né? Não quer uma coisa padronizada, todo mundo igual, né? Outra coisa importante, eu vou contar para vocês uma história. Então, eu tenho uma paciente que ela é fã do preenchimento labial. Então ela faz preenchimento labial comigo há muito tempo e sempre faz, e ela gosta de bocão, tá? Sempre gostou. E eu faço projeções, faço desenho. É importante fazer aquela separação entre parte seca e parte molhada, a separação entre parte branca e parte vermelha, né? A gente ter tudo isso, dar altura no lábio, tá? Ok. Ela sempre teve, né? Sempre que a gente pode, a gente faz um lábio muito bonito nela. Mas são demandas específicas. Eu não consigo encaixar ela em nenhuma técnica, tá? Por quê? Por ela ser uma paciente que já faz preenchimento labial há muito tempo, o lábio dela tem demandas específicas para aquela situação, porque nem sempre o preenchimento labial já foi todo reabsorvido, né? Às vezes de um lado reabsorveu antes que o outro. Então como é que eu vou padronizar? Aqui eu vou colocar 0,1 ml, aqui 0,1, aqui para pôr retroinjeção. Não existe isso,
tá? Eu preciso enxergar a minha paciente, fazer uma foto daquela situação, né? Capturar aquele momento e, a partir daquela situação, transformar o lábio. Conseguir essa transformação, essa mudança, né? Desta maneira. Olhar para o meu paciente, entender as demandas dele e aí sim transformar, tá? Outra coisa muito importante que vocês me perguntam é a seguinte, que as pacientes têm medo de fazer o preenchimento labial, né? Tem medo porque, né, essa banalização realmente da estética hoje em dia. E aí que eu digo para vocês, quando você faz uma análise facial do seu paciente, tira a foto lá do lábio, mostra pra ele, olha, tá vendo que aqui você tem uma assimetria, tá vendo que aqui você já perdeu o seu contorno, aqui você tá sem volume. Você mostra pro paciente a necessidade dele, mostrou. E aí você vai tentar enquadrar ele numa técnica que deixa todo mundo igual, justamente esse paciente que tem medo de ficar igual ou ficar com um lábio que não condiz com o que ele quer. É muito difícil isso, né? Considere isso como um aprendizado para a vida. O paciente que tem medo não se enquadra em técnica nenhuma. Ele precisa as demandas dele precisam ser solucionadas especificamente, tá? Você não pode fazer coisas muito mirabolantes e trazer resultados muito visíveis do ponto de vista de que outras pessoas notem que essa pessoa fez um procedimento, porque o paciente se assusta, né? Então, ainda mais lábio, que é uma região que incha bastante, que tem mais frequência de ter hematomas, né? Por favor, vai com calma, principalmente em pacientes que têm medo de resultado. Outra coisa muito importante que a gente precisa ter em mente na hora do preenchimento labial é a escolha do preenchedor. Então, você pode ir de um preenchedor desde com uma densidade muito leve até com uma densidade muito alta, né? Como assim, Camila? Me ensinaram que era o médio e sempre era o médio. E, gente, não é assim. Tem lábio que, se você colocar o médio, fica gigante. Eu já passei por isso e eu digo pra vocês. Eu tive uma paciente que eu fiz, que ela chegou pra mim e falou: pelo amor de Deus, não me deixe com a boca da fulana, tá? Que é uma atriz famosa. Uma atriz não, uma cantora famosa. E eu fui lá e coloquei um produto médio, bem do jeitinho que eu tinha, isso faz muito tempo, né? Do jeitinho que eu tinha aprendido e tal. O que aconteceu? Ela ficou com a boca da fulana. O que eu tive que fazer? Remover aquele ácido hialurônico dali. Porque eu não fiz o que ela queria. Ela era uma paciente com medo, que eu usei uma técnica fechada e eu fiz exatamente o que ela não queria que fizesse. Então, gente, não existe essa história de eu vou usar o preenchedor X para fazer lábio. Não. Hoje em dia eu vou contar para vocês o que eu uso. Eu uso Volbella, Restylane Refine, Restylane Kiss, Restylane Define, Juvederm Ultra, Juvederm Ultra Plus e Volulift, tá? Eu uso 7 tipos de preenchedores diferentes para fazer lábio. Como que eu escolho? Depende da demanda do meu paciente. Depende. É tão sutil essa interação, essa confiança, essa doação que você e o paciente tem que ter um com o outro, que você tem que conseguir ter empatia e conseguir enxergar através dos olhos dele as demandas, principalmente no preenchimento labial. Principalmente no preenchimento labial. Porque o preenchimento labial pode mudar vidas, assim como pode, né, a pessoa se amar, assim como pode destruir uma vida, a pessoa odiar. E eu tô falando isso pra vocês de camarote, porque eu já passei por isso, né? Acabei de contar. Tive que remover todo o preenchimento da paciente. A boca ficou linda, maravilhosa, mas era tudo o que ela não queria. Então, isso foi um aprendizado muito grande pra mim. E a partir daí, tive um estalo. Eu preciso entender o que o paciente quer,
não fazer técnica fechada, nem tentar enquadrar ele dentro do meu preenchimento. O meu ácido hialurônico que vai se enquadrar no paciente, não o paciente se enquadrar dentro do meu ácido hialurônico, tá? Então, o preenchimento labial é um dos preenchimentos mais desafiadores que a gente tem hoje, porque requer sutileza para você entender os desafios daquele lábio. Quando a gente tem um lábio que, quando o paciente sorri, ele entra, né? Faz assim. Como que eu vou solucionar isso? Antigamente, vamos colocar um monte de volume aí para deixar pesado e não dá, né? Não é assim que faz. Como que eu vou solucionar um paciente que tem um sorriso baixo e ele precisa de preenchimento labial, precisa de volume? Então, eu preciso ter respostas para demandas específicas. Preciso saber da altura do lábio, da contorno, fazer desenhos. Eu preciso ter... E isso é um compêndio de técnicas, né? Mas não técnicas fechadas. Eu dou soluções para que aquele lábio seja só daquela pessoa. Ela não saia na rua e encontre outra com um lábio tal qual igual o dela. Que é justamente isso que os pacientes não querem hoje em dia. Eles não querem ser cópias, né? A gente não é uma impressora que imprime, todo mundo igual, tá? Outra coisa que vocês me perguntam demais, agulha ou cânula? Os dois, né? Muito importante o conhecimento anatômico do lábio. Um lábio pode causar uma necrose de hemifácie, tá? Então, saber o plano de aplicação, saber onde está aplicando, saber o instrumento, se é agulha, se é cânula, conhecer as limitações e as benesses daquele instrumento, né? Então, realmente, gente, o preenchimento labial requer muita habilidade. Eu lembro que um tempo atrás a gente tinha cursos, sei lá quanto tempo atrás, uns 5 talvez, mais, tinha curso, harmonização facial básica, preenchimento labial, preenchimento de bigode chinês e toxina botulínica. Gente, isso é quase revoltante, ou é revoltante. Toxina botulínica não tem nada de básico. Sulco nasogeniano, bigode chinês, nada de básico, nada mesmo, né? Preenchimento labial, menos ainda, né? Eu digo que o momento da injeção sempre é o momento mais simples, né? O importante é o conhecimento e a resolução para os problemas que você viu que o paciente precisa, né, de solução, e que como você vai solucioná-los. E aí, depois de tudo isso ajustado com o teu paciente, você conversou 2 queixas, fez a tua análise, mostrou a sua análise, conversou com o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele espera. Aí sim você vai decidir o que você pode fazer pelo lábio dele, baseado com o que ele gosta, o que ele espera, né? Eu posso aumentar a projeção, eu posso aumentar a altura, eu posso mexer nos cantinhos, eu posso dar mais contorno, mais volume, independente. E aí que você vai escolher seu material. Eu vou para um material, sempre vou para um material mais denso quando eu quero mais volume. Mas e se você pega um lábio que já é volumoso e que não pode ter projeção? Você vai para um material mais denso? Eu sempre vou para um material mais fluido se o paciente não quer que chame atenção, né? Tudo bem, pode ir para um material mais fluido, mas será que esse material vai conseguir desenhar um lábio? Então, gente, muitas vezes você pode ter necessidade de usar até 2 tipos de géis diferentes para finalidades diferentes. Poxa, Camila, mas isso é ruim, isso inviabiliza para mim, porque como é que eu vou fazer? Então, quando você tem um alto giro de pacientes, o que acontece? A gente pode usar aquelas torneirinhas, né, para passar material de uma seringa para outra para conseguir fazer. Eu acho ruim também gosto de solucionar com um material só,
né? Mas tem caso que não dá, gente. Tem caso que a gente precisa fazer uma combinação. Então, a gente precisa saber usar isso a nosso favor também. E aí, depois que você decidir o material, você vai decidir o dispositivo que você vai realizar aquilo, ou os dispositivos, né? Ah, vou fazer com agulha, com cânula, com os dois, né? Qual cânula? Qual agulha? Tá? Então a gente tem que lembrar muito da delicadeza de um lábio, né? Nada de querer colocar uma cânula grossa lá, que vai deixar uma cobra uma minhoca de preenchedor que não vai ficar legal, que vai ficar aparente, né? O lábio requer sutileza e delicadeza, não vá fazer isso, tá? Então a gente precisa realmente entender, né, todas as necessidades de um lábio e as necessidades do dono do lábio, da dona do lábio, né? Ai, meu marido não pode ver que eu fiz, mas eu quero fazer porque eu acho que o meu lábio... Então, a escolha de material influencia demais nisso, tá? E eu tô aqui falando isso pra vocês hoje porque eu já passei por perrengues e hoje tenho muita propriedade em fazer um lábio com o pé nas costas, como diz, né? Com muita segurança, tá? Então, existem inúmeros artigos falando de preenchimento labial, descrevendo técnicas, muita coisa boa na literatura, livros que trazem técnicas, profissionais que trazem técnicas. E o que eu digo para vocês? Ah, não aprenda nenhuma técnica? Não é isso. É que cada técnica vai trazer um resultado, tem um foco maior. Então a gente tem a técnica, que nem eu falei, da Russian Lips lá, né? É uma técnica que quer muito volume e projeção labial. Então, claro que ela vai deixar a desejar em outras coisas. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não existe uma técnica que englobe tudo, né? A gente precisa saber uma mescla, né? Um pouquinho de cada coisa, mas não necessariamente técnicas. Porque você pode pensar, colocar o teu raciocínio para funcionar e pensar: como que eu vou fazer isso? E como você vai conseguir essa resposta do como eu vou fazer isso? Se você souber anatomia, tá? Você sabe em qual plano de injeção você vai e se esse plano vai dar mais projeção, vai ficar mais escondido, tá? Onde estão as estruturas anatômicas nobres para que você possa... eu vou fazer aqui uma coluna de gel para deixar mais firme essa região. Poxa, será que você pode fazer uma coluna ali? Não tem nenhuma estrutura nobre ali que você vai, né, atrapalhar ou até causar um problema, uma intercorrência? Então, conheça, entenda o que uma retroinjeção faz, o que um bolus faz, o que uma coluna faz. Entenda o que cada uma dessas coisas faz com cada dispositivo, para que você possa transpor isso, conseguir colocar esses resultados no lábio, tá? Então hoje, se você me perguntar qual técnica eu uso, eu vou dizer nenhuma ou todas, né? Porque eu não uso nenhuma técnica específica e não pretendo usar tão cedo. Eu conheço várias técnicas, já fiz cursos de várias técnicas, mas eu tenho uma mescla de conhecimentos que eu vou ali e faço o melhor para aquele lábio, né? E mais importante do que isso, entender de fato essa questão assim, se eu fizer um bolus, o que vai acontecer? Né? Que tipo de projeção ele faz? Que tipo de acomodação ele faz? Se eu fizer uma retroinjeção, o que vai acontecer? Né? Porque eu consigo transpor isso para um lábio. E também, muito importante num lábio, é o seguinte: a gente precisa procurar materiais que sejam compatíveis com o lábio. Quanto mais duro o material, menos maleável fica o lábio, menos natural, menos aspecto natural ele vai ter, mais duro ele fica, né? Então quando você me pergunta, posso colocar o volume? Pode.
mas saiba fazer para ele não ficar artificial, tá? Então é muito importante a gente ter toda essa clareza em relação aos lábios, né? O pessoal banaliza muito o preenchimento labial e ele precisa realmente ter todo o cuidado para ser bem feito e não imprimir bocas todas iguais, né? Que não é isso que o paciente quer. Ele quer ter a sua essência preservada, né? Realmente a beleza sem perder a essência. E isso é gerar uma transformação. Isso é fazer a melhor ROF para o seu paciente. Quando você consegue realmente trazer aquele resultado que aquece o coração do teu paciente, né? Que gera uma gratidão nele. Uma gratidão por ter te conhecido, por ter feito tratamento com você, uma gratidão por ter procurado, né, esse procedimento, mas não aquele sentimento de isso não me pertence, de olhar no espelho e não se reconhecer, né? Isso não é a melhor ROF. A melhor ROF para o nosso paciente, e aqui eu te ensino, que eu falei aqui nesse vídeo, é essa, de gerar esse resultado surpreendente positivamente para o paciente, dele dizer para você, nossa, eu amei, eu nunca mais vou ficar sem. Então eu até me lembrei de uma história de uma paciente que ela fez o preenchimento e ela não queria que o marido visse. Mas, obviamente, ela inchou, eu falei que ia inchar e óbvio que o marido viu. E aí, ela ficou muito nervosa, ela fez numa sexta, e na segunda, no sábado, no domingo, ela entrou em contato e tal, na segunda ela queria tirar o preenchimento. Falei, não, mas tá lindo, olha, tá exatamente como você queria e tal, vamos esperar um pouquinho desinchar, fiz uma medicação, né? Gente, na quarta, ela já tava se amando e ela já veio mais 2 vezes, né, depois disso fazer preenchimento labial, porque ficou exatamente como ela queria, como ela mesma disse, parece minha boca de quando eu tinha 20 anos. E normalmente é isso que o paciente procura, aquela essência dele, que ele quer resgatar. Isso é fazer a melhor ROF. É o paciente se olhar no espelho e se amar. E você também pode fazer. Então acompanhe meus conteúdos para ficar sempre ligado e aprender mais comigo, tá bom? Um beijo!